Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver! Eu sou mais que vencedor! Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Hoje nós vamos meditar um pouco aqui com você sobre a vida do Elias, o grande profeta Elias. Você se lembra? Claro. Elias era tão especial, né? Tão santo, tão fiel a Deus. Elias tinha um compromisso tão forte com Deus que ele nem passou pela morte física. Ele foi arrebatado, foi levado, tá? Ascendeu-se aos céus, ó. E numa carruagem de fogo. Interessante que esse mesmo Elias, ele uma vez orou para parar de chover. Aliás, ele deu a palavra dele. Ele deu a palavra. 1 Reis 17, ele fala: tão certo como vive o Senhor Deus, que pela minha palavra, durante 3 anos e meio não vai chover, nem vai cair orvalho. Olha só. Você já pensou um homem fazer parar os céus? Elias falou: não vai chover, nem orvalho vai cair. E foi assim por 3 anos e meio. E numa outra ocasião ele orou para descer fogo do céu, e desceu fogo do céu. Puxa, apóstolo, como eu gostaria de ter essa fé, de ter essa comunhão com Deus, essa abertura com Deus. É pela fé mesmo. Pois é, mas a história de Elias não é só isso, não. Aqui em 1 Reis 19, o Elias que fez tudo isso aí, diz assim, ó: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara os profetas, todos os profetas, à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã essas horas não puser a tua vida como a de um deles, eu não fizer com você o que fez com os profetas. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Puxa, imagina os discípulos, né? os servos. Eu tenho muitos discípulos, eu tenho comigo que em algum momento algum discípulo meu percebeu uma fraqueza minha, uma tristeza, um desânimo em relação a determinados assuntos e situações. Isso causa uma certa frustração nos discípulos. Os discípulos pensam que o mestre é um herói, é um exemplo de fortaleza, de segurança. E os discípulos de Elias, que eram muitos, devem ter ficado assim bem decepcionados, né? Bem preocupados.
Porque aqueles que nos ensinam, que nos instruem, que nos são exemplos, a gente espera que nunca venham fraquejar, não é verdade? E Deus, então, ele se aproximou de Elias. Porque mesmo quando uma pessoa está bem fraca, bem aflita, bem preocupada, e achando que chegou o fim, se ela é querida de Deus, ou seja, se ela viveu a vida dela e vive na dependência de Deus, naquele momento de fraqueza, Deus ele se aproxima, fica bem juntinho, bem pertinho. O grande Elias, que matou os profetas de Baal, que fez cair fogo do céu, que fez parar de chover, depois fez chover, com a oração, estava desesperado. E a palavra é essa mesmo, porque quando alguém pede para morrer ou deseja morrer, é porque está desesperado. Você nunca vai desejar morrer ou pedir para morrer se você acha e acredita que tem uma saída. Se você acredita que tem possibilidade de mudar, então você vai pedir o fim para quê? Você vai continuar lutando e cheio de esperança, não é verdade? E buscando, mas o Elias, ele chegou numa fase da vida dele que ele achou que não tinha mais jeito. E logo o Elias que viu que eu e você não vimos. Tomara que a gente consiga ver o que ele viu, né? Mas ele estava anos-luz à nossa frente. Então Deus não vai censurar você se você está triste, ou está preocupado, está abatido, até desesperado. Não. Deus não vai te rejeitar, se aborrecer com você porque você está aflito. Pelo contrário, ele está perto de você, ele se aproxima de você, porque ele quer ver um ânimo. A recomendação do Senhor sempre foi essa: tem bom ânimo. Ele quer ver você erguer a cabeça e erguer os olhos. Por isso que o Davi era um amado de Deus, né? Davi, quando estava desesperado, ele viu que ninguém podia ajudar. Ele falou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele falou: meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha. Davi tirava de onde parecia não ter. Porque quando o sujeito diz que o meu socorro vem daquele que fez o céu e a terra, põe todo mundo para pensar: se ele fez o céu e a terra, tem alguma coisa que ele não possa fazer? E o Elias estava ali bem aflito mesmo. E ele falou: basta, é melhor o Senhor tirar a minha vida, tá? E resumindo, Deus apareceu para ele, tá? Deus falou com ele, Deus o confortou, Deus o fortaleceu, tá? E lá no versículo 15, vou mostrar para você aqui, 14, né? Ele fala: ó, mataram os seus profetas todos. Jezabel era a rainha, né? A mulher do rei Acabe. Não era comum a rainha, ela assumir a frente do reino, não. Pelo contrário, naquela época a rainha não podia nem adentrar o gabinete do rei, o trono, né? Sem que ele levantasse o cetro e aprovasse a entrada. A Jezabel mandava e desmandava. A Jezabel, ela encabeçou um movimento feminista dentro daquela época. Ela mandava e desmandava no reino. É interessante. Não existe hoje, você não vê isso. Historicamente, as rainhas tinham que ser anunciadas e... Se você viu o exemplo de Esté, e se o rei aprovasse, ela entrava. Jezabel não, Jezabel acho que era o contrário. Se ela levantasse o cetro, o Acabe não entrava, não. Ela era autoritária. E ela falou: vou matar o Elias, vou arrancar a cabeça dele. O Elias ficou, teve medo. Tá? Você vê, ele enfrentou 450 profetas do Baal e os matou, e orou, e veio fogo do céu. E naquele exato momento ele estava com medo da esposa do Acabe, da rainha. Ele teve medo dela. Por quê? Porque o homem, ele tem
ele tem a sua fortaleza, o seu refúgio, a sua imunidade, digamos assim, né? Em alta, isso espiritualmente falando. É a figura da linguagem para você entender. Quando ele está em muita comunhão mesmo, bem afinado com Deus. Quando você está muito afinado com Deus, determinadas situações passam sem até despercebido. Quando você está um pouco enfraquecido, qualquer situação, qualquer adversário fica gigante na sua frente, gigante. Quanto mais você ora e se consagra e busca e depende, medita na palavra, maior é a sua imunidade, espiritualmente falando. Você vê gente desesperada, o que foi? Eu estou passando por isso. Aí fala, eu tenho uns 10 problemas desses. Mas você não está ligando? Claro que não. Deus vai resolver. O Eliseu, por exemplo, e o servo dele eram crentes. Homens de Deus, ambos. Aí numa das fases, né, dos momentos da vida deles, a Síria o cercou a casa dele com um soldado, com um exército para prendê-los. Aí o servo de Eliseu acorda e viu aquilo e gritou, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Estamos cercados. Aí Eliseu estava fazendo lá a higiene pessoal dele, né? Escovando os dentes e tal coisa. E ele falou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí orou assim, aí o servo dele, ele não era cego, isso é espiritualmente falando. Aí ele olhou e viu muitos soldados, eram anjos, que cercavam aqueles outros que nem sabiam. Porque quando o inimigo, o adversário, alguém tenta fazer o mal a você, ele não sabe que Deus está ali do lado. Ele não sabe que tem um anjo protegendo você que vai dar o pago a ele, que vai dar a resposta a ele. As pessoas dizem para mim, apóstolo, tem que ter cuidado, estão querendo te matar. Como se as ameaças não chegassem para mim, através de pessoas no celular, toda hora. E olha como é que eu vivo. Na verdade, muitas vezes eu orei pelas pessoas que me ameaçaram, que tentaram fazer o mal contra mim. Por quê? Porque eu sei que, embora eles tenham aliados para me prejudicar, os que estão comigo são infinitamente mais numerosos. E os que me protegem podem dar o pago a eles a qualquer momento. Então eu falo assim, eu perdoo, eu tenho misericórdia. Essa é a visão. E Eliseu orou, falou, Senhor, mostra para ele que os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E o servo dele mudou o semblante, o ânimo, tá? O sentimento. Agora você vê, essa visão não é física, porque anjo é espiritual. Anjo é espírito e eles estavam ali. Então, hoje eu e você, nós temos a fé. Essa visão que nós temos hoje chama-se fé. Se você tem fé, se você crê, você consegue perceber que você é muito mais protegido do que ameaçado. Você é muito mais abençoado do que prejudicado. Você é muito mais fortalecido do que enfraquecido. Tem muito mais ao seu lado do que contra você. A fé te dá isso, a fé me dá isso. Eu estou vivo até hoje por causa disso. Por causa disso. E eu tive muito mais êxito do que fracassos. Os que eu chamei de fracassos no passado, por falta de experiência, hoje eu vejo que foram caminhos de ensinamentos, de aprendizados. Não foram derrotas. O crente em Deus, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, acha que sofreu em determinados momentos algumas derrotas, mas não são derrotas, não. Lá na frente, na experiência, ele vai falar, puxa vida, eu achei que aquilo era uma derrota, era um ensinamento. Eu achei que era uma perda, era ganho. É maravilhoso viver na fé. É extraordinário viver na fé. É grande demais. É grande demais.
A gente acha que perdeu, a gente acha que está prejudicado, que está maltratado. A gente acha que, puxa, eu achei que estava caminhando para somar para o alvo. Você continua caminhando para o alvo. É que você precisava passar por aquele caminho. O Elias, o grande profeta, o santo profeta, o amigo de Deus, o que os céus se abriam para ele, estava caminhando aonde? No deserto. Sabe o que é andar no deserto um dia inteiro? Caminhar no deserto o dia inteiro? Você está doido. Num sol escaldante, sem água, sem sombra, sem proteção. Talvez você esteja caminhando no deserto agora. Puxa, apóstolo, eu tô caminhando no deserto. Então, eu sei que daqui a pouco você vai chegar no lugar e você vai sentir aquela brisa diferente, aquele cicílio, como diz aqui, né? Aquele sopro de Deus, daqui a pouco vem a voz de Deus. No versículo 14, Elias falou, eu fiquei sozinho, mataram todos os seus profetas. Aí lá no 18, Deus fala assim, também eu fiz ficar em Israel 7.000. Quer dizer, hoje 7.000 ainda é um número considerável, né? Só que naquela época, 7.000 pessoas era uma metrópole. Uma megalópole. 7.000 pessoas era uma tremenda de uma cidade. Uma tremenda de uma cidade. Eu fico imaginando como Elias se sentiu quando Deus falou, não, rapaz, você não está só, não. Isso é coisa da sua cabeça, da sua visão curta, do seu momento de fraqueza. Quer dizer, o homem mais sábio, de maior visão, de maior poder, de unção da época, talvez de todos os tempos, não é da época não. Você acha que existe um Elias? Hoje não existe nada. Eu queria ser pelo menos o servo dele. O homem de maior capacidade espiritual que a terra já viu, provavelmente. Ele estava no pior momento da vida dele, no deserto. E ele falou, fiquei só. Olha só, o que ele fala no 14 aqui. Eu fiquei sozinho, Senhor. Mataram todos os seus profetas. Ele falou, não, rapaz. Mataram todos nada. Eu preservei todos aqueles que não beijaram a Baal e não se ajoelharam diante de Baal. Deus está dizendo assim, você pode estar no deserto, você pode estar numa fase ruim, numa pandemia, numa dificuldade tremenda, que se você não beijar a Baal, não se curvar diante de Baal, ou seja, não me trair, não me enganar, não tentar me enganar, não sair de perto de mim. Eu vou preservar você da pandemia, eu vou preservar você das dificuldades, eu vou preservar você da escassez, da fome, eu vou preservar você de tudo que é imundícia, de tudo que é adversidade, enfim. Porque você se curva só para mim. Então eu digo a você, não se curve para ninguém, não, só para Deus. Não se prostre diante de nada que não seja Deus. Nem de imagem de escultura, nem de homens, nem do dinheiro, nem de poder, nem de vaidade nenhuma. Só para Deus. E Deus falou assim, eu conservei 7.000. Puxa vida, como é que Elias não sabia disso, né? Tem hora que a gente fica tão perturbado, a gente se aflige tanto, a gente se aborrece tanto, a gente se perde tanto na fé, que a gente não percebe os benefícios. Imagina se Elias soubesse que tinha 7.000 ainda para lutar do lado dele, para orar com ele, para caminhar com ele. Ele teria ido atrás, eu estou convocando todos os discípulos, a igreja inteira, em tal lugar, no deserto, no vale e tal. Mas ele se esqueceu, ele se perdeu, porque na aflição a gente acha que está sozinho mesmo. Na aflição, na dificuldade, quando a gente tem medo de alguma coisa. Então a recomendação é não ter medo de nada, de ninguém, nunca, nunca, nunca. Se você soubesse o tanto de ameaças que eu já tive,
o tanto de processo que eu tenho e recado dos poderosos, entre aspas, dos tiranos, né? Esses dias mesmo eu vivo a vida, por quê? Porque mesmo quando eu não estou vendo os meus aliados ao meu lado, eu sei que são milhões e que estão preservados e que Deus os escolheu e disse, ó, o Valdemiro está naquela luta, vai junto. Elias não sabia disso. Tinha 7.000 orando por ele, porque ele era o líder de todos aqueles. Ele estava no deserto. Eles não tinham oportunidade de encontrá-lo porque ele estava no deserto. Mas todos esses aí estavam orando por ele. E Deus os preservou e falou, vocês vão lutar do lado de Elias. E Deus falou, não, você não está só não, eu reservei 7.000. Quem não se dobra a Baal, eu preservo. É assim que eu vivo, é assim que eu creio. Se eu não me curvar, eu não me curvo a Baal, eu não me rendo a Baal. Eu não bato cabeça para Baal, eu não. Pode ameaçar, pode processar, pode maltratar, pode machucar, pode pisar, pode maltratar. Eu não me curvo para Baal. Eu tenho um Deus vivo, eu só me ajoelho para ele, eu só beijo os pés dele, eu só me curvo para ele, para mais ninguém. Eu fui feito assim. Deus, quando pegou um punhado de barro preto, falou, vou fazer o Valdemiro. E eu sou da espécie de barro, que quanto mais fogo, mais firme fica. Inflexível. Ou seja, não se dobra a Baal. Lá na roça a gente fazia as moringas, os vasos, os tijolos, e a gente botava numa fornalha com 500 graus. Dava muita lenha. Eu não sei se você sabe que o barro, no fogo é que ele fica duro, fica forte. E não dobra. Então você cria dificuldades para mim, você sabe muito bem o que eu estou falando. Ou seja, você põe fogo na minha vida, você está endurecendo o meu material mais ainda. Aí é que não vai quebrar mesmo. Então, esse é o recado de Deus para mim, para você, para nós, para pastor, para bispo, para esposa, pastora, missionário, obreiro. Você não está só e nunca vai estar só. Você não tem que pedir a morte para si. Eu também cheguei nesse ponto em algum momento. Por isso que eu disse, Deus, se Elias chegou, imagina nós. Só que o momento Deus está falando, eu estou contigo, eu tenho muitos aliados. Você tem muitos aliados que eu preservei. Tá bom? Deus é conosco e mais são os que estão conosco. Mais fortes, mais poderosos, mais robustos. Ah, como Deus é conosco. Nós vamos vencer, você vai vencer. Tá? Em breve você vai estar testemunhando o poder de Deus, a grandeza de Deus. Eu queria muito que você levantasse a sua cabeça. Vamos em frente. E eu queria que você me ajudasse a continuar trazendo aqui essas mensagens, essa palavra, enfim, a oração, o ânimo, porque foi para isso que Deus me fez. Eu já vivi tantos desertos e esse caminho de um dia é simbólico. Um dia para Deus é como nada, 1000 anos é como um dia. Não é verdade? Isso quer dizer que esse caminho de um dia é uma fase no deserto, mas que passa. Você imaginou os anjos vindo buscar Elias sem passar pela morte? Elias não foi internado, entubado no hospital, nada. Os anjos vieram e o levaram vivo. Você acha que Elias conseguia lá no deserto, desesperado, pedindo para morrer, você acha que ele conseguia imaginar que os anjos viriam pessoalmente buscá-lo? Claro que não. Claro que não. Como você também não consegue imaginar que o seu final vai ser tão extraordinário, tão maravilhoso. Esse final que eu estou dizendo não é o dia da sua morte, não. É a última fase da sua vida.
vai ser extraordinária, grandiosa, porque Deus assim quer. Pai querido, nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por ter falado conosco e confiamos em Ti, na Tua palavra. Tua palavra é a única coisa confiável que nós temos no mundo. Então abençoa os Teus filhos, Teus servos, preserva-os. E no mundo inteiro, Pai, manda os Seus anjos trabalharem na vida de todos os que Te servem, os que Te buscam, os que esperam em Ti. Nesse exato momento, abre portas, prospera a Tua igreja, dê vitórias, conserva a Tua obra. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. A igreja precisa de você nesse momento. Nós precisamos que você seja um soldado de Deus e diga: eis-me aqui. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é invadir terra, não é depredar patrimônio público, privado, fazer motim na frente de governo. Não. É óbvio que se em algum momento eles disserem não vai funcionar mais, nós vamos dizer para ele: vai funcionar, porque quem manda é Deus. É desse jeito, tá bom? Então ajude a obra, seja um dizimista fiel, um ofertante. Diga: eis-me aqui para a obra de Deus, para Deus. Deus abençoe e fique em paz.